No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar meditando sobre a nossa fé e o nosso amor à Igreja. No final do capítulo 2 da carta aos Efésios, São Paulo nos dá uma noção profunda do que é a Igreja. Ele ensina-nos que ela não é constituída por um aglomerado de pessoas que se juntam para fomentar uma associação cujos membros têm um objetivo comum. Mas ela é constituída por pessoas que são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Cada cristão é uma pedra desse edifício harmônico, disposto, que se levanta até formar um templo santo no Senhor, uma habitação de Deus. Esse texto da carta aos Efésios é um texto que nos revela com tanta profundidade o que a Igreja se complementa com outro que São Paulo expõe na carta aos Coríntios, no capítulo 12 desta carta. E é o texto em que ele nos fala mencionada na primeira meditação. Ou seja, que todos formamos com Cristo um só corpo. Como o corpo é um todo tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para fomentar um só corpo. E aqui então ele vai falar da variedade de membros que tem a Igreja, mencionando alguns em concreto: judeus ou gregos, escravos ou livres, que era, vamos dizer, naquele mundo que se distinguia, assim, de uma maneira mais clara de membros diferentes, E ele fala: todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Então, qual é a consequência lógica a que nos leva a essa afirmação teológica? É de que cada membro deve cuidar dos outros, porque a sua saúde depende da saúde dos outros membros, a saúde de todo o corpo. Então, cada membro deve ter essa preocupação com que todos os membros estejam sadios. Porque se todos os membros estão sadios, então todo o corpo fica são. Todos os membros passam bem. Todos os membros estão bem. Agora, se um membro está doente, então todos sofrem com ele. Todos sentem aquele pesar, aquele peso de que a coisa não está bem. E refletindo nessa doutrina paulina, São José Maria nos exorta no ponto 471
do seu livro Forja. Pensa na tua mãe, a Igreja Santa, e considera que se um membro se ressente, todo o corpo se ressente. O teu corpo necessita de cada um dos membros, mas cada um dos membros necessita do corpo inteiro. Ai, se a minha mão deixasse de cumprir o seu dever, ou se o coração deixasse de bater. Muito bem, então essa é a teoria, essa é a ideia. Na prática, como podemos então tratar com carinho cada membro da igreja? O que podemos fazer para contribuir para que a igreja seja sã, seja um corpo são? Primeiro, rezando para que todos estejam bem de saúde. Rezando para que todos tenham os bens necessários para viver dignamente. Principalmente aqueles que padecem de uma necessidade especial, que vivem numa situação mais precária, que tenham uma dignidade humana real, que sejam felizes nas suas famílias, no convívio familiar. Então, rezar por isto. Mas, sobretudo, nós devemos rezar para que estejam bem espiritualmente, que estejam na graça de Deus, que se salvem. Então, isso é o primeiro carinho que nós devemos, essa oração, pelo bem físico e espiritual de todos. Então, se nós temos isso pendente no nosso coração, se nós fomentamos isto e vivemos, entendemos aquilo que São José Maria nos dizia. Seria muito cômodo criticar. A nós não devemos criticar nunca ninguém, e menos aos sacerdotes e aos bispos. Se vedes que em algum lugar as coisas não andam bem, que se publicam erros, calai-vos e perguntai-vos quanto eu rezei. Em primeiro lugar, então a gente ouve falar de coisas que parecem que objetivamente são ruins dentro da igreja. Quanto eu rezei. E depois, como modifiquei-me para que tudo se conserte? Que oferecimentos eu fiz? Que sacrifícios? Que jejuns eu fiz para isto? Então, assim é que nós vivemos essa comunhão dos santos na igreja. Podemos enviar sangue bom a todos. O sangue, né? A gente contribui para que esse sangue chegue a todos os membros. Vamos bombear sangue para todos os lugares. Por nós vai passar sangue bom, vai chegar sangue bom a outros lugares, por causa dessa nossa atitude de oração e de expiação, de mortificação. Ajudemos-nos uns aos outros com a nossa oração. Especialmente devemos rezar pelo Papa. O Papa Francisco, nesse costume muito comum, né, na Argentina, de onde ele proceder, ele pedia muito essa oração: rezem por mim, rezem por mim. E assim é que devemos fazer pelo Papa. Rezemos pelo Papa Leão, para que tenha saúde, para que tenha condições necessárias, que viva, né, o seu ministério de uma maneira como Jesus Cristo quer que ele viva e o chamou para isto. E ajudemos todos aqueles que estejam em lugares importantes da igreja. E a gente vai pensar então nos cardeais, nos bispos, arcebispo, rezar pelos aqueles que têm governo, que têm autoridade de governo, de ensino, de catequese, rezar pelas catequistas da tua paróquia, por aqueles que têm aquela função, né, de orientar aqueles jovens da paróquia, rezar
pelas pessoas que dão formação aqui na obra, pela diretora do teu círculo, você reza pela diretora do teu círculo, rezar por mim, né? Rezar por todos, né? Aqueles, né? Pelas instituições religiosas, né? Rezar pelo Carmelo, rezar por aqueles que, então, neste momento, hoje, especialmente amanhã, estarão assim atarefadíssimos lá na Igreja da Aparecida, os redentoristas, rezar pelos redentoristas, né? Para que realmente, né, possam exercer esse papel impressionante, maravilhoso que exercem lá em Aparecida. Rezar pelas instituições, rezar por todos aqueles que a gente conhece, que, né, e de alguma maneira faz parte ou recebe algum influxo, rezar pela obra, rezar, né, pelos colégios, rezar pelos colégios, principalmente católicos, né, na nossa cidade, rezar pelos colégios católicos que não são sejam de instituições, né, católicas ou que têm inspiração católica, como aqueles que têm inspiração no Opus Dei, né, no Vila Real, Mar Aberto, Monte Aberto, Mar Alto, sei lá, tanta coisa, né? Tudo. Mas enfim, rezar por esses colegas daqui, né, de outros lugares, né, que estão começando, né, em outras cidades, Cabo Frio, Nova Friburgo, São Gonçalo, etc. Mas também outra maneira de a gente contribuir com a comunhão dos santos, além da oração e da mortificação, é dando exemplo de virtudes. Dando exemplo de virtudes, especialmente exemplo de fé. Na igreja, na família, nos lugares onde estamos, nas, né, associações, nos trabalhos, nos grupos. Dá exemplo de fé naquela reunião de condomínio, dá exemplo de fé naquela reunião familiar, dá exemplo de fé naquela reunião pastoral, dá exemplo de fé de crer, né, na igreja, crer, né, em nosso Senhor, crer de uma maneira sobrenatural. Então, dá exemplo de fé, de crer, mostrar que nós cremos, que vivemos essa profissão de fé que fazemos todos os domingos, né? Especialmente quando rezamos o credo na missa. E o terceiro modo de cuidarmos uns dos outros, para que a igreja seja cada vez mais luminosa, exuberante, maravilhosa e chegue a todos os lugares e a sua salvação chegue a muitos lugares, é difundindo a doutrina correta da igreja. Difundindo, cada uma então podendo ter as iniciativas que forem para essa difusão, sendo catequista, dando aula de doutrina, publicando coisas nas redes sociais, vídeos, o que for que se pode fazer para que a doutrina, fazendo com que chegue realmente a palavra do magistério através dessa doutrina. E também cuidemos de aproximar muitos dos meios da salvação. Na família de vocês, evidentemente que haverá muitos que precisam se aproximar dos sacramentos. Talvez nem estejam batizados ou crismados, ou têm uma situação irregular, matrimonial, não se confessam, não vão à missa, enfim, que se aproximem ou precisa de a unção dos enfermos, estão numa situação terminal, estão doentes, enfim, cuidar para que recebam os sacramentos. Em primeiro lugar na família, mas depois que conhecem mais intimamente no seu trabalho, no seu condomínio, fazer de alguma coisa, aquela pessoa que está lá, né, que precisa de ajuda, aquela pessoa idosa que está no condomínio, que está lá e que não sai, e que está doente,
O que eu posso fazer por ela? Levar um sacerdote? Então, cuidar de tudo isso. Isso é viver igreja, isso é ser igreja. Mas há um cuidado especial que eu queria mencionar, que deve se colocar sempre, especialmente nos nossos dias. Para que a igreja seja santa e sadia nos dias de hoje. Qual é que é? É o cuidado com a família. Para que a família seja sadia, porque a família é uma igreja doméstica. Primeira igreja, para que a igreja seja realmente sadia, cada uma das igrejas domésticas tem que ser sadia. Não basta que a paróquia seja sadia. Não basta que o centro da obra seja sadia. As famílias têm que ser sadias, espiritualmente sadias, cristãs, católicas. Como é que os primeiros cristãos chamavam a família? Igreja doméstica. Entendiam isto? E a igreja, os templos começaram nas famílias, nas casas das famílias. Não tinha igreja propriamente dita. Existiam as casas das famílias onde faziam as reuniões. A primeira foi no cenáculo, que a tradição conta que talvez estivesse no bairro de Sião, em Jerusalém, e era a casa de Maria, mãe de Marcos, que a gente conhece o nome de Maria, que é mãe de Marcos. Não conhecemos o seu esposo, quem era, né? Mas era onde Jesus celebrou a última ceia, onde apareceu ressuscitado para os apóstolos. A primeira igreja foi aquela. E depois outras igrejas, onde iam, nas cidades, na Ásia Menor, onde São Paulo ia fundando as igreja doméstica. Aquela reunião, na casa de Dorna, onde São Paulo estava lá, dando a sua formação, era uma casa. Mas, em geral, quer dizer, claro, hoje em dia, temos as igrejas, temos aqui essa capela. Então, como a igreja doméstica, como cada família deve ser, então? Deve ser uma onde se encontre tudo aquilo que se pode encontrar numa igreja. Por quê? Porque a família é a base da igreja de Cristo. É a base. Porque Jesus Cristo nasceu numa família. Quanto mais famílias cristãs estejam sadias, mais a igreja será sadia. Então essa é a responsabilidade, Cada uma, então, neste momento vai passar, puxa, como eu sou responsável, Pensei que era só a responsabilidade do bispo, dos padres, não, você é responsável pela igreja de uma maneira incrível na sua família, Porque, por isso que o inimigo da igreja, que persegue a igreja, como vem descrito no Apocalipse, como ele persegue a igreja, somente considerando aquela imagem da mulher, que é Nossa Senhora, mas também a igreja que ele perseguia, aquele que nascia daquela mulher, somos nós, somos cristãos, ele perseguia, ele não pode destruir a igreja está preservada, as portas do céu, mas persegue os membros. Ele tenta destruir a igreja atacando a família tradicional. Todos os ataques à família tradicional de hoje têm o seu fundamento no inimigo, tem o seu projeto de destruir a igreja, a família como Deus criou desde o princípio. A família é fundada no amor entre um homem e uma mulher. E São Paulo também revela-nos, quer dizer, quando eu digo fundada entre um homem e mulher, que se amem, A gente às vezes pensa, mulher com mulher, homem com homem, também não se deve, Mas também não se deve que homem e mulher não se deem bem, que não se entrosem, não se amem, não criem a família. Então, isso que Deus quer, que estejam unidos,
Homem e mulher unidos na criação dos filhos e tudo aquilo que diz respeito ao fim da família. E São Paulo também revela-nos essa unidade entre família e igreja, particularmente nesse sentido. O amor dos cônjuges, o modelo de amor de Cristo pela igreja. Então, pede-nos que esse amor dos esposos seja um sinal no mundo da igreja, ou do amor de Cristo pela sua igreja. Vê mais uma vez a responsabilidade que vocês têm de mostrar o que realmente é a igreja na família. Quanto melhor os casais católicos se amam, mais e melhor estarão edificando a igreja. E na carta aos Efésios, São Paulo mostra-nos o que os cônjuges devem fazer para cuidar dessa igreja doméstica. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificá-la pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda a glória, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito. Sem outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. E ao tratar da caridade conjugal, o Papa São João Paulo II, na sua carta, na sua exortação apostólica sobre a família, a familiares consórcio familiar, ele afirmou, que o amor mútuo entre os esposos atrai o Espírito Santo para a família. E assim vive a sua vocação à santidade. Então, como o amor mútuo tem algo de essencial para que a família seja santa, para que o Espírito Santo esteja presente na vida dos filhos, para que seja iluminado, o fogo do Espírito Santo esteja presente. Já Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, sublinha que o amor exclusivo e definitivo dos esposos torna-se o ícone do relacionamento de Deus com seu povo e vice-versa. Esse amor que está tão bem explicado em Isaías, esse amor esponsal de Deus pelo povo de Deus, pelo seu povo, que é a igreja, que é a esposa, que ele chama de esposa. E mais recentemente, o Papa Francisco publicou uma encíclica apostólica sobre o amor matrimonial, que é Amoris Laetitia, a alegria do amor. E nessa carta, nesse documento, ele lembra que o amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da igreja. Suas palavras ressoam-nos assim: na sua união de amor, os esposos partilham projetos e fadigas, anseios e preocupações. Aprendem a cuidar um do outro. Aprendem, Precisa aprender. Quantos não precisam aprender a cuidar um do outro? A perdoar-se. Nesse amor, celebram os seus momentos felizes e apoiam-se nos episódios difíceis da história da sua vida. Então, os dois estão juntos para isto, para se apoiarem, para que a felicidade seja mais completa, porque é uma felicidade compartilhada com o outro, muitas vezes a sós, Muitas coisas que devem comemorar sem a presença dos filhos, dos outros membros da família, mas no quarto comemoram aquele momento juntos, aquele momento do nascimento, que às vezes se está do parto, homem e mulher, esposa e esposa juntos,
com o filhinho ali, mas que ainda não entende nada, que não sabe o que está acontecendo, mas os dois sabem o que está acontecendo e comemoram os momentos difíceis também da história dos filhos, que eles, pais, sofrem porque talvez aquele filho ou outros membros não sofram tanto, os dois vão sofrer juntos, não estão sozinhos naquele momento que aconteceu aquilo que faz sofrer a ambos. Concretamente, sobre a amabilidade, o Papa diz no número 99 da Amoris Laetitia: o amor não age rudemente, não atua de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Seus modos, as suas palavras, os seus gestos são agradáveis. Não são ásperos, nem rígidos. Detesta fazer sofrer os outros. A cortesia é uma escola de sensibilidade e altruísmo que exige que a pessoa aprenda a ouvir, a falar, em certos momentos a calar. E um gesto concreto de amabilidade é olhar com benignidade os outros, não com ironia, não com disfarçatez, com indiferença, não evidenciando os defeitos, os erros, sendo tolerantes. E por fim, a pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo, que reconfortam. Aquele momento do desemprego do marido, aquele momento em que sofreu uma injustiça social, um assédio moral. Então, a palavra de conforto, sabe encontrar, né, na esposa aquela fortaleza, aquele consolo, aquele estímulo. Evitando, pelo contrário, palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Na família precisa aprender esta linguagem amável de Jesus, dizia o Padre Francisco. Portanto, esse é o esforço por fazer da família uma realidade viva e vivificante no corpo da Igreja. É a partir dela, no mundo, na sociedade, na paróquia, nas instituições. E é claro que cada uma de vocês, cada família, deve ter sempre diante de si o ícone da Sagrada Família. Família de Nazaré, uma família que viveu naquele seu dia a dia tantas dificuldades, tantas fatigas, tantos pesadelos, como que Nosso Senhor permitiu que eles vivessem para ser ícones de todas as famílias cristãs. Quis viver todos aqueles momentos de rotina, do dia a dia, em que nada acontecia, senão uma rotina de trabalho, de cuidar da casa, de pegar água do poço, fazer, reuniões de família. Como teve que sofrer, a Sagrada Família em tantos momentos. E eu concluo com umas palavras da Amoris Laetitia, número 30, do Papa Francisco. Como os magos, as famílias são convidadas a contemplar o menino com sua mãe, a prostrar-se e adorá-lo. Como Maria, são exortadas a viver com coragem e serenidade os desafios familiares tristes e entusiasmantes, e a aguardar e meditar no coração as maravilhas de Deus. No tesouro do coração de Maria estão também todos os acontecimentos de cada uma das nossas famílias, que ela guarda solicitamente. Por isso, pode ajudar-nos a interpretá-los de modo a reconhecer a mensagem de Deus na história familiar de cada um. Dou-te graças, Deus, que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para comunicar da graça interceder.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.